Olá! No Espaço Técnico de hoje falaremos sobre a escrituração contábil fiscal. A ECF é uma obrigação das pessoas jurídicas que devem informar todas as operações que influenciam a composição da base de cálculo e que devem ser transmitidas anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Ficou estabelecido que a partir do ano calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a escrituração contábil fiscal de forma centralizada pela matriz. Para falar mais sobre estas mudanças, temos em nossos estúdios Ademir Macedo de Oliveira, contador, coordenador, docente do SENAC São Paulo e mestrando em controladoria. Ao final da sua apresentação, ele conversa com Roberson de Medeiros, empresário contábil e conselheiro do CRC-SP. Olá, profissional de contabilidade, sejam todos bem-vindos à TV CRC. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a escrituração contábil fiscal. Para nós entendermos um pouco desse tema, nós temos basicamente dois cenários que são trazidos à tona para a introdução do assunto. Então nós temos um cenário vigente até 2013, que foi a adoção de critérios diferenciados para efeitos de receita, custos e despesas, e quando a Lei 11.638 foi introduzida, a Receita Federal determinou que esses valores não entrariam na composição da base de cálculo para efeitos fiscais com relação ao imposto de renda e à contribuição social. A partir do ano de 2014, com a introdução da escrituração contábil fiscal, nós temos que algumas coisas serão alteradas. Então, nós temos a extinção da DIPJ e também a extinção do ELALOR. Essas informações são importantes por quê? Porque um novo cenário se monta para o profissional de contabilidade trabalhar as informações com relação à contabilidade como um todo. E nós precisamos entender que para atender essas demandas do fisco, quais são as pessoas jurídicas que estão obrigadas à adoção da escrituração contábil fiscal. Então, a lei determina que todas as empresas, todas as pessoas jurídicas tributadas, tanto pelo lucro real, quanto pelo lucro presumido ou lucro arbitrado, estão na obrigatoriedade de apresentar por meio do sistema de escrituração digital o que nós chamamos de ECF. Então, a ECF é uma novidade que vem extinguir tanto o ELALUR e também a DIPJ. Vale lembrar que permanece, para efeito do tratamento tributário desde 2007 até 2013, a apresentação do FCONT, mas apenas para o ano de 2013. Então, a partir de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, todas as informações serão tratadas por meio da escrituração contábil fiscal. Vale lembrar também que a escrituração contábil fiscal ela será apresentada pela pessoa jurídica, pelo estabelecimento matriz e todas as empresas tributadas pelo lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. E também nós precisamos entender que as empresas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e as empresas inativas, elas estão desobrigadas da adoção da escrituração contábil fiscal. E vale lembrar que entende-se como pessoa jurídica inativa apenas aquelas empresas que no ano calendário, no ano de 2014, permanecerem na condição de empresas que não tiveram movimentação patrimonial, operacional, não operacional ou financeira. Então, caso a empresa tenha tido um movimento com relação a esses pontos, essa empresa ela não será considerada inativa e estará na obrigatoriedade da apresentação da escrituração contábil fiscal. E aí nós perguntamos, quais são as informações que comporão, então, a escrituração contábil fiscal? A instrução normativa, ela determina que os saldos remanescentes lá da apresentação do ano anterior, com relação ao SPED, então, os saldos das contas patrimoniais e também o plano de conta referencial, ele será trazido para escrituração contábil fiscal para que as informações deem sequência, só que nessa nova modalidade. Então, nós temos
o detalhamento do plano de contas, os saldos, né, oriundos, né, do exercício anterior, e nós temos alguns detalhamentos também. E quais são esses detalhamentos? A composição das receitas e das despesas, ok? Que comporão, né, o detalhamento da base de cálculo, ou seja, o lucro líquido, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social, eles serão detalhados na escrituração contábil fiscal por meio, né, de partidas dobradas, inclusive as contas patrimoniais, ok? E também nós temos, né, que todos os ajustes, né, considerando tanto as adições quanto as exclusões, elas serão tratadas dentro da ECF de uma maneira mais clara pelo fisco e, consequentemente, né, abrindo precedente para que a informação seja mais transparente e a informação seja tratada com mais razoabilidade. E aí nós perguntamos como cumprir a obrigação. Então, por meio da instrução normativa, a Receita Federal do Brasil, ela já determinou, através de ato declaratório executivo, né, tanto as regras quanto o layout, né, por meio do qual essas empresas ou, né, as empresas obrigadas à ICF, que nós já falamos, né, deverão apresentar as informações ao fisco. E também, né, algo que nós precisamos ficar atento é com relação ao prazo de apresentação. Então, a própria legislação determina que o prazo para a apresentação da ECF é por meio de certificado digital válido, ou seja, nós vamos introduzir a informação dentro do sistema público de escrituração digital com certificado, né, certificado da empresa, obviamente, e também, né, temos que cumprir essa apresentação quando? Até o último dia útil do mês de julho, tá? Então, com relação aos fatos ocorridos de janeiro, né, de 1 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, deverão ser entregues ou apresentados ao fisco por meio, né, do sistema público de escrituração digital, chamado de escrituração contábil fiscal, até o último dia útil do mês de julho do ano subsequente. E também nós temos a questão das penalidades, ok? Tá? Quando nós falamos qual é a multa, né, qual é a penalidade pela não apresentação, a Receita Federal do Brasil, ela trata a questão das multas de forma escalonada. Tá? Ora, as multas são tratadas, né, por apresentação fora do prazo, ora, a multa é aplicada por omissões ou incorreções. Então, nós temos dois tratamentos. No primeiro momento, entrega fora do prazo, e no segundo momento, multas por grupos, né, de informações omitidas ou inexatas, prevalecendo sempre o valor mínimo, né, a multa mínima de R$ 500. E aí, uma informação importante para 2014, e isso é interessante para todos os profissionais de contabilidade, são duas coisas bem claras que a própria legislação já nos traz. Primeiro, a extinção da DIPJ, tá? Então a DIPJ ela será tratada dentro da escrituração contábil fiscal e, consequentemente, também a extinção do LALUR. Tá? Então, essas duas obrigações acessórias que nos acompanham tanto tempo, elas serão tratadas dentro da ECF de forma centralizada pela matriz, né? E considerando que a empresa seja tributada pelo lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, então ela estará na obrigatoriedade, né, da apresentação da escrituração contábil fiscal. Inclusive, as empresas na condição de imunes e isentas com relação ao imposto de renda e à contribuição social. Professor Ademir de Oliveira, qual o alinhamento do ECF com as demais obrigações do SPED? Bem, nós sabemos que, na verdade, o SPED, enquanto sistema público de escrituração digital que foi introduzido por meio do decreto 6.022, lá de janeiro de 2007, ele trouxe para o profissional da contabilidade tanto um novo perfil quanto uma nova postura com relação ao tratamento das informações dos seus clientes. Então, nós temos, né, que a nota fiscal eletrônica é o grande embrião, né, do projeto SPED. Posteriormente foram introduzidos, né, outras obrigações, tais como escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital com relação ao ICMS e IPI, escrituração fiscal digital com relação ao PIS e a COFINS, né? E para 2014 nós temos dois grandes subprojetos ou dois grandes projetos com relação ao SPED, que é o E-Social, né, que vai trazer todas as informações
com relação à folha de pagamento para uma análise mais clara para o fisco, e também a escrituração contábil fiscal, que vai por fim tanto na DIPJ quanto no LALOR. A escrituração contábil fiscal, ela é importante por quê? Porque ela mostra para o fisco de uma maneira mais clara qual é o tratamento dado, né, a partir da contabilidade das empresas com relação à demonstração do seu resultado de exercício. Ou seja, quais foram os critérios, né, que a empresa utilizou, como ela procedeu com relação à contabilização de custos, de receitas e de despesas que invariavelmente impactam na apuração tanto do imposto de renda da pessoa jurídica quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a escrituração contábil fiscal, ela é um projeto dentro do SPED de suma importância, né, assim como todas as demais obrigações. Nós podemos notar que dentro da obrigatoriedade nós temos as empresas de lucro real, temos também as empresas de lucro presumido e lucro arbitrado. E nós vemos que nós temos uma inúmera quantidade de empresas de lucro presumido. Como que você vê essa questão das empresas de lucro presumido? Qual o impacto sobre as empresas de lucro presumido? Ou, de repente, uma dificuldade futura entre essas empresas na adequação do ECF? Bem, com relação às empresas tributadas pelo lucro presumido, né, nós temos, né, que repassar para os nossos colegas profissionais de contabilidade que nós estamos no melhor dos mundos dentro da era SPED. Por quê? Porque nós já atendíamos os nossos clientes com relação ao lucro real, às vezes entendendo que o fisco não olha para as empresas tributadas pelo lucro presumido, o que não é verdade, tá? Então, as empresas tributadas pelo lucro presumido, elas são sim, né, analisadas e vistas pelo fisco, e chegou o momento em que, como a informação é importante tanto para o empresário, né, quanto para a sociedade, quanto para a Receita Federal do Brasil, né, no caso o fisco, né, que dá o tratamento com relação aos tributos federais. Então, nesse momento, nós temos que as informações transparentes que já eram praticadas com relação às empresas tributadas pelo lucro real, elas serão também tratadas para as empresas para o lucro presumido. Esse cenário é bacana, por quê? Porque as empresas tributadas pelo lucro presumido, elas são tão importantes quanto empresas tributadas pelo lucro real. Então, é o momento de que a informação seja mais transparente, mais clara e, consequentemente, demanda, né, o conhecimento e a mão de obra de um profissional de contabilidade devidamente especializado. Perfeito. Ainda no tocante, insistindo um pouco mais sobre as empresas de lucro presumido, que nós vemos que nós temos nesse regime tributário empresas de grande porte e empresas também, micro e pequenas empresas, que estão também enquadradas no regime de tributação do lucro presumido. Nós sabemos que a obrigação é a mesma para ambas, seja ela micro ou pequena, como uma grande empresa. Isso, você acredita que vai ser uma dificuldade muito grande para a adequação das empresas? Olha, eu não penso que seria uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a escrituração contábil fiscal, ela dá o mesmo tratamento dentro do cumprimento da obrigação acessória igual para todas as empresas. Tá? Então, o regime tributado do lucro real nada mais é do que a empresa dentro de um regime, né, chamado lucro contábil, que possui, né, determinantes dentro das adições e das exclusões, onde nós denominamos, né, após esses tratamentos, de lucro real. As empresas tributadas pelo lucro presumido, elas são tão importantes quanto. Então, o que nós precisamos deixar bem claro é que a contabilidade, a execução da contabilidade, ela existe independentemente de regime tributário. Ou seja, se a empresa é optante pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo Simples Nacional ou lucro arbitrado, ela está dentro da obrigatoriedade de execução contábil. Por força disso, as empresas tributadas pelo lucro presumido, independente do porte, elas estão, né, na obrigatoriedade da escrituração fiscal, recebendo o mesmo tratamento como uma empresa tributada pelo lucro real, por exemplo. No caso de extinção, cisão, incorporação, nós visualizamos 2 prazos distintos para a entrega. Você poderia falar um pouco mais sobre esses prazos?
Bem, com relação ao prazo para a apresentação da escrituração contábil fiscal, né, a Instrução Normativa número 1422, lá de dezembro de 2013, ela diz o seguinte, né, que com relação aos fatos que ocorrerem de 1 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, o prazo para apresentação é quando? O último dia útil do mês de julho do ano subsequente. Então, nós estamos com a agenda tributária para o último dia útil de julho de 2015. No meio do caminho, pode ocorrer que algumas empresas, né, entraram em algum desses eventos, cisão, fusão e incorporação. E aí nós temos dois tratamentos diferenciados. Primeiro, caso a empresa tenha entrado no critério de cisão, fusão, incorporação, de janeiro até junho de 2014, o prazo para apresentação é quando? É o prazo normal para as demais empresas, ou seja, até o último dia útil de julho do mês seguinte. Se após esse período, ok, as empresas, né, ou seja, após julho, as empresas tiverem, né, uma dessas situações, um exemplo, lá no dia 15 de setembro, ocorreu cisão, fusão, incorporação, extinção. Nestes casos, qual é o prazo? É o último dia útil do mês subsequente. Então, se o evento ocorreu no dia 15 de setembro, o prazo será no último dia útil de outubro, que é o mês subsequente ao evento. Para finalizar, quais as empresas dispensadas da entrega do ECF para fixar bem esta situação? Bem, para nós respondermos a questão da não obrigatoriedade, nós gostaríamos de deixar bem claro, primeiro, a questão da obrigatoriedade. Então, a legislação ela regulamenta que todas as pessoas jurídicas, ok, tributadas pelo lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, inclusive aquelas imunes ou isentas com relação ao IRPJ, elas estão na obrigatoriedade da escrituração fiscal digital. E aí nós temos quais são as empresas que estão desobrigadas. Tá? Então, a própria legislação regulamenta de forma bem clara, né, autarquias, órgãos públicos, né, fundações, também as empresas tributadas, né, pelo Simples Nacional, ok? E as empresas que estiverem na condição de inativas. E aqui nós gostaríamos de fazer, né, um esclarecimento que é muito importante. Quando o fisco analisa, né, a condição de uma empresa, né, para que ele a considere como uma empresa inativa, qual é o tratamento que é dado? Então, considera-se inativa a empresa que no ano calendário anterior não teve nenhuma movimentação. E aí, o próprio fisco regulamenta e a própria legislação tributária. Tá? O que é não movimento? Então, o movimento, para que seja considerada inativa, é aquela empresa que não teve nenhum movimento financeiro, patrimonial, operacional ou não operacional. Por exemplo, às vezes a empresa ela está, né, sem movimento com relação à sua operação principal, prestação de serviços, comercialização durante o ano, mas ela tem, por exemplo, uma aplicação bancária, né, valores transitando pelos bancos. Então, essa empresa, ela é inativa? Não, ela é uma empresa que está tendo movimento financeiro. Uma empresa, por exemplo, que vendeu um bem do seu ativo, é o quê? Um movimento operacional? Não, é um movimento não operacional. Ou seja, ela teve uma transação que não é fruto da sua operação normal operacional, no entanto, é o quê? Uma movimentação não operacional. Então, essas empresas, elas não são inativas. Então, considera-se empresa inativa aquelas empresas que não tiveram nenhum tipo de movimento, seja ele operacional, não operacional, financeiro ou patrimonial. Essas, sim, são empresas consideradas inativas. Perfeito. Professor Ademir de Oliveira, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e desejamos sucesso para todos os profissionais da área contábil. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Agradecendo aos convidados pela sua participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias e CRC-SP Conversa. Fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil também nas redes sociais. TV CRC-SP no YouTube e CRC-SP Oficial no Facebook. Então, continue ligado na TV CRC-SP.